E aí pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora uma questão que fala do bioma Caatinga. Um poema introduziu o tema, mostrando aqui que fala da Caatinga, que o homem chora, o boi morreu de sede, a roça que era verde, a seca torrou o garrancho. Diz o seguinte: ao longo da evolução, o reino vegetal desenvolveu estratégias para melhor adaptação ao ambiente. Plantas que vivem no bioma citado na música apresentam. Então vamos pensar o seguinte: as plantas que vivem em ambientes secos, como por exemplo a caatinga, são plantas chamadas de xerófitas. Quando a gente fala xero, de xerófitas, quer dizer seco, e fita, de planta. Então xerófitas são plantas que vivem em ambientes secos. Em algumas questões você também pode perceber o termo xerófila, afim do ambiente seco. As xerófitas são plantas que possuem algumas estratégias especiais para suportar a falta de água. Eu vou mostrar algumas delas nesse desenho. Aqui a gente tem um corte de uma folha de uma planta, então a gente fiz o corte dela aqui, e a gente vai perceber que as plantas de ambiente seco elas costumam ter, para começar, uma cutícula impermeabilizante espessa. Essa cutícula ela é feita de uma cera, que é uma substância hidrofóbica e tem medo da água, e evita a perda de água. Além disso, elas também costumam ter uma epiderme pluriestratificada, com várias camadas. Isso também ajuda a reter e diminuir a perda. Uma terceira estratégia ainda é que os estômatos, uma coisa muito comum de planta é perder água pelo estômato. A perda de água ocorre por essa estrutura. Nesse caso, em plantas que vivem em lugares secos e mantêm suas folhas, elas têm o estômato escondido numa estrutura que chama cripta, fica guardadinha aqui assim. E além disso, nas criptas nós vamos encontrar tricomas. Tricomas são pelos. Para que essa estratégia? Quando a planta vai perder água, ela concentra a água perdida nesse ambiente, o que vai criar um microclima úmido. É muito mais difícil evaporar a água no microclima úmido e sem vento do que no microclima que por acaso fosse seco. Se o estômago tivesse exposto, ele estaria presente, por exemplo, aqui, ó, numa estrutura onde o ar seria muito seco e a água ia evaporar com muita facilidade. Então, algumas estratégias para poder diminuir a perda de água. Algumas plantas também podem perder as folhas em alguma parte do ano, alguma época do ano, a época mais seca, e ainda algumas plantas elas podem ter um ciclo de vida muito curto. Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem no período da seca. Pensando nisso tudo, chegaremos na questão. Ao longo da evolução, o reino vegetal desenvolveu estratégias para melhor adaptação ao ambiente. Plantas que vivem no bioma citado na música apresentam. Letra A, folhas presentes o ano todo, frutos secos que se desenvolvem sem a presença de água. Olha, folha presente o ano todo até pode existir, desde que ela tenha aquelas características de plantas que vivem em lugar seco. De preferência, folhas pequenas ou então transformadas em espinhos. Agora, falar que os frutos secos que se desenvolvem não precisam de água, isso está completamente errado. Por mais que ele é um fruto seco, diferente de um fruto suculento, como os mais comuns que a gente está acostumado, eles precisam de água para se desenvolver, sim. Então essa opção está errada. Letra B, folhas cobertas de pelos para impedir a transpiração e caules ocos devido à seca prolongada. A folha coberta de pelo é uma coisa legal, é uma estratégia bacana. Isso realmente vai diminuir a transpiração delas, como eu mostrei na figura. Caules ocos devido à seca prolongada está completamente errado. O que pode acontecer é o caule ter um parênquima, que é um tecido que vai armazenar substâncias, lotado de água, um parênquima aquífero. Isso sim seria interessante, não um caule oco. Então a letra B também está errada. Na letra C, um parênquima clorofiliano para armazenar água. Parênquima clorofiliano, como o próprio nome já diz, armazena clorofila. O parênquima que armazena água é um parênquima aquífero. Caules tortuosos para resistir ao fogo. Mesmo se estivesse falando de um bioma que tem os caules tortuosos, que é o cerrado, os caules tortuosos não servem para resistir ao fogo. Então a opção C está completamente errada. Letra D, folhas modificadas em espinhos para evitar a perda de água. Isso é bem interessante, diminui muito a estrutura dela e diminui a presença dos estômatos, aquela estrutura por onde ocorre a evapotranspiração e as plantas perdem água. E além disso, raízes profundas para melhor captar a água dos lençóis freáticos. Essa opção está correta. E letra E, parênquima amilífero desenvolvido para armazenar seiva elaborada. O
parênquima amilífero armazena amido e não seiva elaborada. E também não está diretamente relacionado com o que a questão está pedindo. Portanto, a resposta correta vai ser a letra D de dado.